gênero e como que essas duas coisas juntas são um duplo desafio social, de aceitação social para essas pessoas. Bom, eu imagino que todo mundo já esteja familiarizado com as características do autismo, que é um transtorno do espectro autista, que está lá no DSM, que tem como principal característica as limitações e as dificuldades da linguagem, do déficit de comunicação e interação social, dentre outros. Então, eu vou deixar essa parte mais para lá e falar um pouquinho mais sobre gênero, porque tem muita gente que fala sobre gênero, diversos autores falam sobre gênero. Mas aqui, eu vou retratar o gênero como um tipo de hábito social. Esse nome, esse hábito, que foi formulado pelo psicólogo, na verdade sociólogo, Bourdieu, lá na França, ele diz que existem padrões na nossa sociedade que essa sociedade impõe sobre a gente como verdade. Então, o que é padrão pra gente? Essa é uma pessoa branca, essa é uma pessoa neurotípica e essa é uma pessoa cisgênera. Tudo que está fora desse padrão é tratado como minoria. Nesse sentido, como eu próprio falei sobre ser uma pessoa cisgênera, a gente tem a Butler, lindíssima ela, a Judith Butler, que disse que toda vez que a gente internaliza, na verdade, esses papéis que a sociedade nos dá, tanto a gente acredita neles, como aqueles que estão nos vendo também acreditam. Então, por exemplo, pela minha voz, pela minha estrutura social, minha estrutura física e pelas minhas roupas, as pessoas que não me conhecem provavelmente me viram e disseram: ah, aquela moça ali vai apresentar agora. Mas eu não sou uma moça, eu sou uma pessoa não binária. O fato de vocês me interpretarem como moça é porque a sociedade brasileira diz que moças têm esse padrão, essas características. E vocês não estão errados por me verem dessa forma. Nesse sentido, aí que a gente começa a pensar sobre o significado e o sentido, que o Vygotsky fala muito na atribuição de linguagem. A gente viu ontem em uma dos minicursos que o sentido, ele é aquilo que é pessoal, aquilo que é interno, e o significado é o significado social. Então vocês têm um significado social de que eu sou uma moça, mas esse não é o meu sentido. E aí, vocês podem se perguntar: tá, e aí, o que isso tem a ver com o autismo? Bom, eu disse que o autismo tem como característica esse déficit de comunicação, de interação social. Eu acabei de dizer que eu só sei que eu sou uma mulher, ou que eu não sou uma mulher, porque eu interajo com a sociedade. Então, se o gênero é formado por representação social, interação social, e eu tenho déficit nisso, não vai bater. E aí que a gente começa a entrar de fato na discussão. A Silvana Gain, em 2014, ela fez um estudo bem fisiológico mesmo, usou até a coisa da teoria da mente, que foi proposto por Gortoni, de que diz que justamente as pessoas autistas têm um tipo de déficit, de cegueira mental, em que a gente não consegue entender padrões, estereótipos, ou coisas, comportamentos faciais, não verbais no geral. E daí que ela fez esse estudo com 99 meninos, onde 33 eram meninos não autistas, não tinham nenhum tipo de deficiência, outros 33 eram autistas e outros 33 tinham deficiência intelectual, mas eu não vou abordar sobre eles agora. O que eu quero falar é que esses 33 meninos autistas, em comparação com o grupo controle, tiveram mais escolhas que se relacionavam com o gênero oposto a eles, ou o gênero unissex. No caso, ela fez um teste com eles mostrando imagens que seriam masculinas ou femininas, por exemplo, mostrar uma bola, um carrinho, um personagem masculino, e depois coisas femininas, e as crianças autistas escolheram mais as coisas femininas ou unissex do que o grupo controle de meninos não autistas. Além disso, a Isabel Moore, em 2022, ela fez outro estudo, ela não diz o número do público, então eu não sei essa informação, mas eram todas como pessoas que ou eram mulheres autistas ou eram pessoas transautistas. E aí, no fim, ela disse que esses estereótipos de que o autismo é um transtorno masculino e que, justamente por as meninas e as mulheres terem um sistema de mascarar diferente, elas não são diagnosticadas tão facilmente, e isso passa batido. Ela disse que essa coisa do autismo e da dificuldade de interação e do bullying que a gente sofre, da exclusão social que a gente sofre, faz com que a gente não só se veja como autista, mas a gente não se veja como nada, muitas vezes nem como humano. Então, o resultado do estudo dela diz que as pessoas que não têm conformidade de gênero, ou que não são masculinas, mas que são autistas,
afeta as pessoas com essa diferença de gênero biológico e social, que é a disforia de gênero. E aí, a Ilse Gorman, em 2019, fez outro estudo com, eu vou falar só o pessoal autista, 48.762 pessoas autistas, e deu que as pessoas que têm TEA têm a probabilidade 4 vezes maior de serem diagnosticadas com disforia de gênero, que é justamente esse transtorno que dá sensações de angústia, de ansiedade, quando há disparidade entre o sexo biológico e o gênero social. Tá, e daí? Falei, e o que isso importa para a psicologia? Bom, eu apenas citei uma das coisas mais comuns no dia de hoje, que é ansiedade, depressão e burnout, mas caso isso não tenha sido suficiente para convencer de que a gente precisa estudar sobre, existem essas violências sociais, que são, nesse caso, a transfobia e o capacitismo. E é importante a gente falar disso porque parece que quando você é autista, você não pode ser nada mais do que autista. Então, você é autista, então você não sofre com racismo. Você é autista, então você não sofre com transfobia. Você é autista, então a sua classe social não importa. Então, a gente tem que, para os jovens transgêneros, especialmente os jovens e aqueles que nasceram com o corpo feminino, existe, eles são suscetíveis a piores condições de saúde mental e também a predisposição de se desenvolver depressão, ansiedade, flagelação e comportamento suicida quando comparado à população cisgênero. Falando agora da população autista, segundo o Romano e Paraviti, em 2022, eles compararam que as pesquisas demonstram que as altas taxas de suicídio entre a comunidade autista adulta têm uma escala maior que a taxa de suicídio em pessoas que eram adultas e não autistas. E aí, eu chego aqui com essas minhas 3 referências de artigo e digo, é isso, porque não tem mais o que falar. Isso é triste, sabe? É triste saber que no país onde as pessoas transgênero morrem com 30, 32 anos e ainda esse ano um garoto autista foi morto, e a gente não está falando sobre isso. Um desses artigos que eu trouxe, que é o da Isabel, não é nem daqui, é lá de fora, foi uma tradução que eu peguei. Então, eu sei que a histórica cultural e a sócio-histórica não são a mesma coisa, mas é preocupante, sabe? Quando você vê isso e você fica revoltado porque, poxa, tem gente morrendo, né? Mas quando você nem vê, não dá revolta, dá desamparo, dá desespero. E quando eu terminar essa apresentação, eu não quero que vocês pensem que essa minha energia de convidar vocês para estudar sobre o assunto é porque eu sou jovem. Não. Ou que eu quero salvar o mundo. Também não. Eu quero me salvar. Porque eu sou jovem, eu sou uma pessoa autista e sou uma pessoa trans. Eu quero salvar o meu namorado, que é trans e autista. Eu quero salvar o meu amigo Azadel, que é trans e autista. São essas pessoas que eu quero que tenham uma vida um pouquinho melhor do que só 32, 35 anos, sabe? Eu espero que a nossa vida tenha mais sentido para vocês, para que a gente possa continuar fazendo parte do significado de vocês também. É isso, obrigada.